Eu ia olhar ao redor. Vamos olhar pra sala e ver se... É porque Enfim. o Arthur não tá aqui, não é? Hã? É porque o Arthur não tá aqui, não é? Não vou nem falar disso. E o irmão dele não tá? Então vamos aproveitar. Mas assim, já passando a bola pra Lohana dar uma dica dela ali, ó. Evolução, ela é aceita primeiro filosoficamente. Só bem depois é que você tem acesso a ela. Aí você já tá acostumado com ela. E ela não te soa out. Ela te soa in, ela te soa... Mas você não consegue, por exemplo, que nem hoje eu tava falando com um professor de inglês, né? Que alguns já conhecem ele aí, que tem um amigo meu. Eu cheguei pra ele e falei assim, me diz uma coisa, o que a gente faz com o pescoço daquelas mulheres africanas que botam as argolas e se tirar até o pescoço quebra, vê essas mulheres? Lá na África tem uma mulher que bota os pescoços até aqui desse tamanho. Se tirar a vértebra, quebra lá o negócio, sabia disso? Por que o neném dela não nasce com o pescoço comprido, gente? Por que nasce com o pescoço curto? Se é uma alteração e é uma adaptação externa perpetuada já há centenas de anos. Porque se é uma adaptação externa, deveria mudar o... Isso é Lamarck, isso é Lamarck. Em termos de adaptação humana, se você for analisar por que um cara que nasce na África não é negro, por que alguém que nasceu na Europa, no passado tempo foi ficando com a pele mais clara, ou com cabelo mais longo para se proteger do frio, esse tipo de coisa. Por que um cara que nasce na Ásia, tipo um asiático, japa, com o olho puxado? Vamos lá. É uma pergunta ou uma resposta? Não, também é uma pergunta, se você está falando que, tipo... Não, porque de repente é uma resposta. Não. Eu não sei, pô. Você está falando que Deus criou todas as espécies, foi aquilo ali, não teve nenhum processo evolutivo. Eu tô No falando... sentido de uma nova espécie. Sim. Mas eu tô falando que você pode ver como se diz, características diferentes nas raças. Quer dizer, existe a espécie humana, só que existem divisões raciais. Você pode... Espécie não. O nome disso é microevolução, são mini adaptações. Então, isso aí não seria um tipo de evolução? Não. Não, porque quando a gente pensa em evolução, no sentido que estamos falando de Darwin, é realmente uma mudança de uma espécie para outra. André, exatamente. A gente não está falando de questões como, por exemplo, uma questão de clima, não é isso não. A gente está falando assim, que tu era macaco e virou gente. Deixa ele falar. Sai daí, André. Gente, vem defender Darwin. Que homem! Não, né? Tô brincando, né? Ele gosta desse negócio. Que criacionista. Olha só. Já trabalhou com Dawkins, já... Lohana. Pra que eu vim falar Gente, ouve a Lohana ali. Vai depender do conceito que o cientista estiver trazendo para a evolução. Geralmente, eles trazem a evolução no sentido de mudança de espécie. Aí, realmente, não tem nenhuma Base, né? evidência clara, não tem como você comprovar, observar que teve uma mudança de espécie. Uma espécie, sei lá, um exemplo aí, um peixe para um sapo, sei lá, entendeu? Não tem uma evidência sobre isso. São teorias, não são leis. Agora, microevolução, no sentido de adaptação, apenas adaptação, tipo assim, passarinho da espécie, sei lá, espécie de cachorro. Aí tem, também. Enfim, o bico do passarinho é mais fino que o outro, enfim. Mas a espécie daquele passarinho continua a mesma. É verdade. Só houve adaptação. A adaptação existe, não existe mudança de espécie. Darwin, por exemplo, observou o bico dos tentilhões, né? Em Galápagos, que eles aumentavam numa determinada época do ano. Só que eles diminuem quando as frutas se tornam mais macias, eles não têm que quebrar frutas tão duras. E ele volta pro bico anterior. Então, se a teoria de Darwin estivesse correta, o bico tinha que continuar crescendo, a ponto do bico já caindo já aqui. Depois a mudança, aquela espécie mudar para outra E isso, mudar para outra espécie. E a mudança de espécie, esse é o grande problema, cara. Quando a gente pega livro de história, de ciência, tá nitidamente, você vai vendo assim, Australopithecus, Neanderthales, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens. E aí a gente olha aquilo e fala o quê? É aquilo lá. Porque tá tão bonito, né? Fica muito bem feito. Não, Né? e há um tempo atrás, tem pouco tempo, né? Descobriram que os fósseis encontrados
verdade, de seres que tinham problema na... Não sei se foi o Diego que me falou uma vez, que descobriram que os seres humanos, na realidade, eram sempre eretos e não corcundas. Aí depois eu fui dar uma procurada. Tipo, não foi eu não, mas eu concordo. Né? Eu achei que você. Aí falaram que depois teríamos que mudar os livros aos poucos, mas aos poucos mesmo, para ter uma aceitação maior, porque o ser humano ele sempre foi ereto, nunca foi corcunda. Aquilo ali foi uma deficiência daquele fóssil contato. Depois descobriram que era uma deficiência. Vou jogar pra Não, ele. era pra gente falar. É pro filho. Você não queria falar? Não, você já disseram que eu tava Passa um- falando que era sobre aquela parada. Quero falar acerca. Do passarinho, né? Do tentilhão. Quero falar que a Lohana citou ali microevolução e macroevolução, para entender isso daí, por exemplo. Macroevolução é quando a espécie sai daquela espécie. Por exemplo, um peixe virar um homem. Isso é macroevolução. Coisa Pode que não crer. existe. Agora, microevolução seria a questão, por exemplo, se eu pego um boxer e cruzo ele com um cachorro, boxer, e cruzo ele com um bull terrier, sai o pitbull. Pitbull clássico que a gente conhece. Isso é microevolução, ou seja, um pegou meio que saiu com um porte muscular de um e parece que porte físico pequeno também como do outro. Tipo, o boxer com todo o músculo, a força dele, juntou com o bull terrier que é pequeno e é raivoso até, juntou os dois e saiu uma raça de cachorro. Só que não deixou de ser um cachorro, continua sendo a mesma coisa. E assim, isso seria a microevolução. E a microevolução não dá margem para macro, porque assim, é impossível, como eu falei, sair de uma espécie para outra. Por exemplo, a gente também tem a mula, que é um exemplo também de uma união abominável. E só que ela não reproduz. Ela, tipo, é a mistura, se não me engano, Da égua com jumento, da né? égua com jumento, e aí sai aquela união, tipo, a mula fica com todas as características do cavalo, e também da égua, só que ela não se reproduz. Ou seja, uma outra coisa também que é assim, porque por conta desse exemplo até que a gente tem, não dá margem para uma evolução, macroevolução. E outro que eu ia falar seria acerca. Agora eu esqueci tudo. Tem também um exemplo de uma espécie, eu não lembro o nome exato da espécie, mas eu acho lá. Tem uma espécie de borboleta que em locais diferentes, por conta da camuflagem dela, ela tem a coloração dela mais clara ou mais escura. Né? Aí tem um local que, por conta das florestas ali, tem o tronco mais claro, a coloração dela é mais clara. Aí tem o outro local que também tem essa mesma borboleta, essa mesma espécie, e a coloração dela é mais escura por conta do tronco das árvores, que aí se encontra isso mais escuro. Mas a espécie é a mesma, sabe? Eu vi uma pessoa também dizendo que as espécies aprendem uma coisa com a outra. Por exemplo, um macaco é capaz de pegar uma pedra e ver você quebrando alguma coisa, ele é capaz de associar aquilo a uma ideia de quebrar. Um coco, alguma coisa. Só que tem um problema. Eu tava vendo os caras prendendo João de Barro, pegando João de Barro assim, tipo do ovinho perdido, e colocando dentro de viveiro. E incrivelmente o João de Barro tava fazendo casa de barro no viveiro. Como esse João de Barro sabe que é para fazer uma casa de barro no viveiro? Me explica isso. Então, André, tem uma explicação para isso. Eles falam que tem uma estrutura neurológica já implantada, já. O conhecimento já vem inato. Olha só. É como se fosse uma programação Mas aí acaba rompendo com certas tradições. Não é verdade? Bem-vindo, boa tarde. A gente vai arrumar um jeitinho aí, vamos encontrar um lugar. E outra coisa, o golfinho é mais inteligente do que os primatas. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa, você vai notar que o golfinho ele tem uma linguagem mais sofisticada que os primatas em geral. Ele é muito mais inteligente. Então essa ideia que o primata, o macaco é o ser mais inteligente, ela é altamente questionável no mundo acadêmico. Se você pesquisar no Google, Dolphin Intelligence, você vai ver que ele é o ser mais inteligente do mundo. E ele se comunica com seres humanos utilizando uma linguagem que ensinaram para ele. O macaco não é capaz de fazer isso. Isso quebra essa ideia que
primata é o ser Mas mais inteligente. Darwin nunca disse também que a gente veio de macaco. Ele Darwin nunca, também não fez nunca essa falou isso. afirmação, que Darwin falou que a gente veio de um símio. Então essa ideia de um homem vindo do macaco é ilógica. E as bactérias, que são muito usadas como exemplo de evolução, elas são os seres que mais se mutam no mundo. Só que bactéria nunca deixa de ser o que é. Ou seja, apesar de serem as campeãs em mutabilidade, elas são seres que nunca vão deixar de ser o que são. Então, a própria ideia da bactéria refuta a evolução. Se a evolução fosse de algo, de fato, algo se tornar outra coisa a partir de evolução, a bactéria deveria ser qualquer outra coisa. Só que elas têm uma função no mundo biológico. E essa funcionalidade delas é a ideia de um criador que fez elas para determinadas atividades metabólicas, enfim. Tem bactérias no Mas tem um aspecto, tem que gravar aqui. Mas tem um aspecto filosófico que a gente estava falando, Marcos, que é muito sério nisso, sabe o que é? O fato de que pela evolução ninguém é, todo mundo está. Então, Alvin Plantinga trata disso quando ele trata da questão. Ele gosta do assunto, deixa ele falar, cara. Deixa ele falar. Então, Alvin Plantinga ele fala sobre esse aspecto de nós estamos, só que a ideia da realidade humana é muito mais profunda do que a questão de evolução versus criacionismo. O André mesmo falou uma coisa muito interessante há muito tempo atrás. Mas é que eu lembro de você. Sobre sentimento de culpa. Nenhum animal tem sentimento de culpa. Se a gente transcender esse debate aqui, no sentido de evolução versus criacionismo, existem aspectos da realidade humana que a evolução não trata e nunca vai tratar. E o André falou algo que eu nunca esqueço sobre esse sentimento de culpa humano. Isso remete à ideia de um criador moral, no caso Cristo. É um ser moral, é um ser que tem a sua estrutura, a sua natureza é moral. E isso, a evolução nunca vai tratar disso. Como o André também falou de outros aspectos. Lê isso tudo não. Tô usando. A questão da evolução, tem um livro que é do André agora, que é a verdade absoluta, que trata de várias faces. Como Ernst Haeckel, por exemplo, fez várias faces de fetos humanos. Ele pegou uma infinidade de fetos, fez desenhos bem parecidos e criou uma face. Isso ainda está no livro do Mecker desse ano, se você for pesquisar, está lá. O Homem de Pete Down é uma farsa. Mas essa farsa, ela tem um sentido muito interessante que eu acho que todo mundo aqui deveria pensar sobre isso. Para quem chegou agora, boa tarde. Nós estamos falando de Gênesis capítulo 1 e 2. Estamos no 1, beirando a criação do ser humano. E, gente, bem-vindo, boa tarde. A gente arruma um jeito, tá? Então vamos voltar aqui. Marco, deixa eu só roubar para terminar esse negócio da criação e passar para o homem. Pode ser? Olha onde a gente encontra. Se nós não somos e apenas estamos, qualquer tipo de justificativa nossa de comportamento pode ser uma evolução do nosso comportamento. Por exemplo, se Deus não criou e Deus não existe, pode ser que a pedofilia seja um passo à frente na nossa possibilidade sexual. Porque se nós não fomos criados, tudo é possível. Inclusive a pedofilia, inclusive a homossexualidade pode ser uma forma de quê? De evolução. A gente agora está indo pra... Você está entendendo onde eu quero chegar? Se tu tira um Deus, você tira um sentido. Se tu tira Deus... Irmão, isso é muito sério. Se Deus não existe, não dá para prender ninguém na cadeia, porque está todo mundo só fazendo o seu. E está tentando pela lei do mais forte, que é algo totalmente conectado com o que nós estamos falando acerca de evolução, o mais forte vai ter que prevalecer. Então, se nós pensarmos em cadeia moral de comportamento, na perspectiva filosófica, se não tem Deus, ninguém aqui pode botar o dedo na cara de ninguém. Se não tem Deus, os animais podem simplesmente, assim, a qualquer momento sumir, a gente não tem que se preocupar, o elefante está acabando, dane-se. Eu sou mais forte, eu mato o elefante e acabo com ele. Nós, sem Deus, não existimos enquanto ser. Então não tem como você chegar para um cara e falar assim, que nem eu tava vendo assim, a Lolo passou à frente falando com a gente para postar o negócio da Fátima Bernardes sobre uma criança fazendo escolhas acerca da sua própria sexualidade com 6, 7, 8 anos de idade, não sei qual é a idade que botaram a criança lá no programa da Fátima Bernardes, mas sem a base moral de um ser transcendente, como vamos dizer errado? Diga. Não há errado. Ou Deus criou,
e existe certo e errado, ou Deus não existe e nada existe de errado. É só alguém tentando fazer um pouquinho de felicidade no tempo que lhe resta nessa terra. Comamos e bebamos. Né? Então, a preocupação, tem gente que fala assim, eu não sou muito de ficar defendendo a criação, eu não me importo desses debates de evolução, a criação. Não estamos falando só disso. Estamos falando de que se Deus é excluído do debate público, aborto, homossexualidade e pedofilia será aceita brevemente, porque não vamos ter base moral para dizer não. Isso é verdade. E aí, onde é que a gente chega? Essa discussão aqui é sobre se Deus criou? Mas é muito mais, é sobre se Deus criou e se existe sentido na vida. E se nós realmente defendemos o fato de que Deus criou, nós podemos dizer assim, não concordamos. Não concordamos que o ser humano não foi feito. É engraçado porque Jesus sempre fala assim, mas não foi assim no princípio. Jesus tem umas falas muito interessantes sobre princípio, sobre casamento, mas não foi assim no princípio. Jesus tem uma preocupação em resgatar um plano de um homem que não é mais sujeito às suas vaidades. Aquele livro você me emprestou, tá na minha mochila. Muito legal o livro. Você leu ele todo? Ele fica me dando os livros. Olha só, eu falo assim, ele emprestou para mim um livro. Ele fica até com raiva. Mas que livro interessante. Porque a primeira coisa que a gente faz em pensar em Deus, eu acho que foi o papo da Eva, foi ela olhou para Deus e ela viu que Deus era bom. Acho que tipo o papo de Deus, né? Viu Deus que era bom. Acho que a Eva olhou para Deus e viu Eva que Deus era bom. Mas o segundo passo de Eva foi falho. É tão bom que eu quero ser um. Quando nós excluímos Deus, somos deuses. Somos o top de tudo, o ponto mais alto de cada um. Então ninguém aqui tem que dar satisfação para ninguém. Ninguém aqui tem que pedir perdão para ninguém. E o mais forte sobreviva, meu querido. É a lei do mercado, vai ser a lei da vida. Infelizmente, a minha preocupação aqui em discutir Gênesis é que a gente possa se aprofundar mais na discussão acerca do sentido da vida, da profundidade que é Deus ter criado. Quando diz assim, Deus criou, segunda coisa, esse mundo tem dono. A terceira coisa, eu pertenço a ele. E o ímpio? Também. A plantinha, o ímpio, a pedra, o sol, as estrelas, o cosmos, todo mundo pertence a ele. E um dia, por isso que tem um tribunal, né? Um dia vai passar a conta disso tudo. Precisamos nos aprofundar nessa discussão. Convido a todos a que puderem ir nessa palestra do Adalto Lourenço, no sábado agora, vai ter sábado e domingo. Né? E depois discute aí o horário, porque aí a gente vai caminhando um pouquinho mais aí. Eu queria entrar no capítulo 1, 27, por favor. Capítulo 1 de Gênesis, verso 27. Capítulo 1 de Gênesis, verso 27. Diz assim: lê aí na Bíblia sua comigo, do jeito que tiver a sua versão, você lê junto e tá bom demais. Tá? Perdão, vamos ver o 26 que passou batido, né? O 26 é fantástico. Vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, olha a primeira ordem direta no homem. É engraçado, a primeira ordem que ele dá é bem na cara. Olha a primeira ordem dele. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a ou sujeitai-a, toma conta dela. Dominar os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso será para mantimento. Olha o verso 30, como é revelador para quem ainda não leu. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. De tarde, de manhã e sexto dia. Olha que interessante essa questão da criação. Primeira coisa, verso 26 diz, façamos o homem, façamos aí no plural, indica a trindade, Jesus, Deus, o Pai, o Espírito Santo.
Façamos o homem à nossa imagem. Já falei isso aqui, a gente replica, fala de novo. A imagem aqui é tselem, no hebraico tesselém. O que é tesselém? Sombra. Contorno. Porque senão você pensa que Deus é assim, né? Embora Jesus vai ser encontrado em forma humana, o que se pensa acerca do Deus Pai, o Criador, não é um ser físico, visual, mas é uma imagem moral. Somos a imagem moral de Deus aqui na Terra, ou deveríamos ser. Ou seja, somos aqueles que portam, somos os portadores da imagem moral de Deus para fora daqui. Quando nós andamos, nós somos o contorno de Deus nessa terra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Sabe esse sombra do Salmo? É tesselém também. Nós estamos ao mesmo tempo que somos o tesselém, a sombra, o contorno do Pai aqui, nós também estamos à sombra dele. Não somos seres luminosos montando sua própria sombra para que o mundo possa ver o nosso grande tamanho. Não. Nós somos essa imagem de Deus aqui, mas ao mesmo tempo estamos guardados por ela. E sabe o que significa? Acho que uma coisa muito interessante a sombra do Onipotente significa que se você ficar à sombra de alguém, mas você não pode sair da sombra de alguém, você pode estar na sombra de alguém ou pode se jogar um pouco para a direita, aí você perde a sombra de alguém. Então estar à sombra de Deus e ser também o contorno da sombra de Deus nesse mundo não é somente ser a imagem de Deus, mas é estar conformado a ela. Olha que coisa interessante, duplamente interessante. Ao mesmo tempo que eu sou a imagem de Deus nesse mundo, eu não sei, não tenho como fazer aqui uma sombra, mas se eu pensar aqui em eu de pé, uma luz aqui atrás de mim batendo e um contorno ali no chão, Deus está me ordenando duplamente ser o contorno dele andante e estar apenas no contorno dele e não ir para fora desse contorno. Estar à sombra do Onipotente, ser a imagem e estar conformado a ela. Ou seja, ser aquilo que reflete e estar no reflexo daquele que é a luz final para todas as coisas. Não é apenas ser como Deus, mas estar conformado a Ele. É uma dupla mensagem. Mais à frente diz que tem a Ele o domínio, ou seja, isso aqui é muito interessante porque como depois a gente vai ver que Deus abençoou Adão para que Adão pudesse ir na direção da criação, é um mandato cultural, que as pessoas chamam de mandato cultural. O que é mandato? Mandato é uma ordem cultural. É uma ideia de que os teólogos aprofundam na ideia de que vamos e dominemos a terra, tudo que a gente pode fazer, derrete o ouro, faz joia, faz instrumento musical, faz parede, faz prédio, pega resto de osso, faz pente, tudo que você puder botar a mão, você faz. Mas é interessante perceber que Deus não aqui inclui morte de animais, é perceptível. No verso 30, que você pode fixar os seus olhos, também inclui que todos os seres, os homens e os bichos, comiam plantas. Nenhum dos seres era carnívoro, o que me parece bem justo em relação à ausência da queda. Ou seja, você tem seres que não matam para viver. Eu estava vendo com a minha esposa no jornal hoje uma reportagem sobre veganos, né? Pessoal que, né? Carolzinha é vegana? Socorro! Né? Que não come nada que não seja vegetal, nada, nem coisas assim, tipo leite, eu acho que não rola também. Ela nada que derive de um ser vivo orgânico, assim, né? Orgânico não, animal, de um ser animal, né? Me parece que às vezes quando a gente tenta isso, estamos querendo voltar pro Éden, né? Só que de um jeito estranho, que depois Deus permite a Noé que ele coma animais. Jesus comeu peixe, Jesus comeu carneiro. Pedro mata e come. Eu conheci um cara que era vegano, ele era pastor, e ele ensinava para a igreja dele inteira a ser vegano. Eu achava aquilo muito estranho. Eu falei, cara, você não come nada? Ele, não como queijo. Aí ele fala para mim um negócio muito louco. Ele falou assim, eu só como coisas que caem do pé e morrem. Eu falei, cara, tu come fruta podre? Assim, eu não era cristão, eu não tinha nenhuma argumentação que eu tenho hoje. E eu fiquei olhando pro cara assim, eu falei, pô, velho, mas tu faz tua vida assim, como é que tu se alimenta? De sol? Eu conheci um cara que ele falou que não comia. Ele só bebia suco e se alimentava de luz.
Eita, pegava uma coisinha, né? É um guru, sei lá, né? Agora tem cristão, tu é Verso 27. Bom, verso 27 vai falar uma síntese, mais uma vez Deus reforçando isso. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Paralelo a isso, ou logo em seguida, Deus os abençoa para que sejam férteis e façam filhos. Existe um problema hoje, que eu não sei se é uma má interpretação, mas eu acho que vai de má fé. Eu poderia dizer assim, há uma má intenção. Como assim, queridos? Eu estava conversando com alguém, não sei se era com a Tamires, não sei. Mas pense comigo e pense propriamente. É impossível você crer que a Bíblia é verdade e assumir a homossexualidade como uma opção viável. Eu vou repetir. É impossível crer que a Bíblia é a verdade e ao mesmo tempo assumir a homossexualidade como uma opção viável de existência cristã. Fica claro? Por quê? Deus ordena de que esse homem seja fecundo. Ele divide entre macho e fêmea, homem e mulher, e diz que a imagem dele compreende macho e fêmea. Isso é mais sério do que o próprio macho e fêmea. Olha aqui, ó. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, vírgula. A imagem de Deus o criou, ponto e vírgula. Qual é a imagem de Deus? Homem e mulher. É muito complicado você ir além de uma afirmação tão objetiva. Mas o que acontece então? O que pode estar acontecendo? Em vários aspectos. Aqui tem gente da área médica, área psicológica. O que pode estar acontecendo? A queda deformou a nossa raça. Eu não descartaria nada de que a queda pudesse deformar até a nossa parte hormonal ou neural, ao ponto de eu querer homem sendo um homem. Eu não duvido da queda, sabe? Eu acho que o que aconteceu ali, a ponto de animais se tornarem agressivos. Sim, eu fico brincando com a minha filha, explicando a criação, eu falo, Olivia, você lembra? Imagine um Adão, ele tinha um cachorrinho lá no Éden, aí quando ele sai do Éden, né, já todo perturbado, cheio de medo na ideia, ele vai brincar com um cachorro fora do Éden. Cachorro. E ele, Eva, tu viu isso? Eles nunca fizeram isso. Eu fico imaginando no mundo fora do Éden, sabe? Como é que era ver um mundo hostil a próprio Adão. Mas eu não duvido de que neurônios, de que hormônios e de que todas as coisas possam ter conspirado contra a raça humana, a ponto dessa raça humana ter que negar seus desejos mais intensos em prol de observar Deus na plenitude. Onde chegamos? Onde vamos? Está caminhando. Fica difícil imaginar, preste atenção, vamos focar, de que a ideia da homossexualidade seja viável se a imagem de Deus é macho e fêmea. E se a ordem de Deus é multiplicar. E se em nenhum momento da Bíblia esse argumento ele muda. Não tem nenhum momento da Bíblia que esse argumento ele é flexibilizado, facilitado. Mas por que então as pessoas talvez queiram ser cristãs e também praticar o homossexualismo? Porque o prazer confunde a nossa espécie. Eu estava conversando com Vitória e com o Igor agora há pouco sobre algumas coisas assim que eu acho que a gente podia discutir aqui em outro dia, mas que foram tão interessantes, e falei com a Pâmela também. Vocês sabiam que para traduzir um trecho de Isaías para a África, um biblista, naquele livro que você me deu, Diego, um biblista falou que estava com dificuldade de traduzir aquele trecho de Isaías que fala assim: ainda que seus pecados sejam como a escarlate, e papai Deus fala que vai limpar e vai ficar mais alvo como a neve. Desculpa eu não pegar, porque não estava no script. Lembra? Quem lembra da referência? Não lembra? Sabe? Mas enfim, escarlate, vermelho e branco, neve. Só que esse cara foi traduzir a Bíblia para a África. E na África não tem neve, principalmente no Centro-África. Como é que ele vai traduzir isso? Aí ele teve que arrumar a casca do coqueiro de não sei o que do Congo, que é branquinha, e botar na tradução. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como sangue, ele botou um outro negócio, eles serão tão brancos como a casca do coqueiro de não sei o que. Existe uma certa tribo, eu não me lembro qual rapaz também que foi lá para fazer o evangelismo lá, e eu vi uma história de que assim,
que aquela tribo, eles tinham a crença de que a questão do coração, a gente fala coração e a gente sente aqui no peito. Só que para eles a questão de ligada à alma, o espírito, estava no estômago. Então como é que ele ia falar, tipo, questão de amor, de alguma coisa assim, se eles não acreditam na questão de peito? Se eu usasse uma expressão assim, olha, você mora no fundo do meu peito. Isso, como é que isso soaria o ouvido dele? Então ele usou toda deu todo um contorno aí para falar a questão do estômago, ele jogou para lá a questão de estômago e a tribo, assim, a maior parte dela se converteu e ouve até hoje, se eu não me engano, a mensagem do Evangelho. E sabe o que eu queria com a minha argumentação, Diego? Presta atenção, porque pode parecer que a minha argumentação está muito longe dessa ideia aqui, mas onde eu quero chegar? Como eu estava falando de queda, o que é queda? Quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Isso é queda. Eles decidiram ser como Deus, um tipo de Deus. E houve um confronto ali. O pai teve que afastá-los para que eles não, depois de ter comido da fruta do mal, comessem a fruta que os tornaria imortais e eles continuassem pecadores para sempre. Onde eu quero chegar? Esse homem teve que estudar a cultura de um povo africano, pagão. Ele falou que estudou coisas horrendas, gente, assim, coisas assim, paganistas, que ele tinha que estudar para poder chegar a alcançar aquela cultura, certo? E nós? Vê se a sua mente e a minha, pensa aí comigo, às vezes não fala que a gente está absorvendo cultura, quando na verdade tudo que a gente quer é assistir o programa que a gente gosta. Eu não quero ser um cristão isolado, então eu sou um cristão cultural. E aí, aquele programa, aquela série, tem sempre piadas de duplo sentido, que é pornografia lícita, né? Piada de duplo sentido é pornografia lícita. Quando alguém fala uma piada de duplo sentido, você pensa no que foi dito, sim ou não? Você imagina a cena? Sim. Dá ou não dá? Fala comigo, dá ou não dá? Ou não quer falar? Pode falar. Você, quando ouve uma piada de duplo sentido, você imagina a cena? Eu sim. Sim ou não? Cacete do Planeta fazia isso a rodo, né? Se isso te pega de surpresa num filme é uma coisa, mas isso está dentro de uma série que você costuma ver, você continua assistindo? Ou você vai dar desculpa cultural? Não dá desculpa cultural, acontece, tem algumas coisas que são verdades. E aí de repente eu vou assistir aquela série 32 capítulos, vou ouvir aquela pornografia lícita e vou, enganado pelo meu coração, dizer o seguinte: poxa, a gente não pode ficar isolado, né? Sabe o que é isso? É a audácia da queda. A queda foi tão profunda. Onde eu quero chegar? Nós estávamos na homossexualidade? Sim ou não? A gente não estava falando de homossexualidade? Se um cristão pode ser enganado num discurso cultural, absorvendo cultura por consumo, esse cara que foi procurar porque que a casca do coqueiro, esse cara estava querendo alguma coisa com cultura para abençoar alguém. Nós assistimos e consumimos cultura e muitas vezes ela é uma cultura suja, como desculpa de não ficar isolado nela, quando na verdade é consumo. Consumo. Só que a gente não fala. Como podemos dizer